E a Vida Continua, de André Luiz, 8º capítulo, Encontro de Cultura. Ernesto Fantini e a senhora Serpa usufruíam horas e horas de confortadora intimidade no pátio, mantendo conversas interessantes. Mais de 15 dias havia transcorrido sobre o primeiro reencontro. Evelina, tanto quanto o amigo, já se familiarizaram com os banhos terapêuticos e ambos já haviam entrado em contato com a senhora Tamburini, que Alzira indicava como sendo a pessoa mais culta de suas relações. Essa prestimosa criatura lhes prometeu conduzi-los, tão logo possível, ao Instituto de Ciências do Espírito, que funcionava ali mesmo, num dos recantos do grande jardim. Sem qualquer dúvida para os dois, as considerações da senhora Tamburini eram até então as mais esclarecedoras que tinham ouvido. No tete-a-tete quase diário, solicitavam-lhes maior reflexão em torno da matéria, a escalonar-se em diversos graus de condensação, e mais amplo exame das percepções da mente, a se alterarem conforme os princípios de relatividade, noutros lances dos repetidos entendimentos. Rogava-lhes estudar neles próprios a extrema leveza de que se viam possuídos, a agilidade do corpo sutil que envergavam agora e a maneira singular em que exprimiam o pensamento, como se as ideias se esguinchassem do cérebro em forma de imagens, acima de todas as possibilidades habituais de contenção. Ou seja, observem que as mudanças que estão acontecendo com vocês, né? Ela estava chamando a atenção deles para isso. Vocês estão mais leves, vocês estão pensando mais rápido, parece que as imagens vêm até a mente de vocês com muita facilidade, né? Que se detivessem também a investigar naquele novo clima de vida as ocorrências telepáticas e a se edificarem ali em fenômeno corriqueiro, apesar de não prescindirem da linguagem articulada. Então, eles estavam falando menos e se comunicando mais. Bastava maior grau de afinidade entre as pessoas para que se entendessem harmoniosamente em redor dos assuntos mais complexos, com o mínimo de palavras. Acolhiam satisfeitos as judiciosas apreciações da senhora Tamburini, que aceitava plenamente a convicção de serem criaturas desencarnadas em algum departamento do mundo espiritual. Entretanto, apesar do respeito que lhes mereciam, não queriam admiti-las por verdade incontestável. Então, nenhum dos dois admitia que estavam desencarnados. Evelina, sentada no chão relvoso, ao pé de Fantini, que se acomodava num pequeno banco, iniciou o diálogo avaliando cismarenta, pensativa, né? De fato, a cada dia me sinto mais leve, sempre mais leve. E com isso vou perdendo o controle de mim mesma. Noto que os meus sentimentos sobem do coração para o cérebro como as águas de um manancial profundo ao jorro da fonte. Na cabeça, observo que as emoções se transfiguram em pensamentos que me escorrem imediatamente para os lábios em forma de palavras, partindo de mim, como as correntes líquidas que se estendem para além do nascedouro, terra adiante. Então, ela está percebendo que está mais leve e raciocinando diferente. Bem lembrado, você definiu com precisão meu próprio estado de espírito. Mas escute, Ernesto, advertiu a moça tocando a base da árvore robusta. Que vê aqui?
um tronco. E ali no canteiro mais próximo, cravos. Seria este o mundo espiritual se a matéria e a natureza estão presentes em tudo, como a conhecemos? Concordo em que para nós dois, que não possuímos estudos claros com referência às nossas atuais condições, tudo isso aqui é absurdo, alucinante, mas ela, né, quer que ele termine a frase, né? Sim, nada podemos garantir precipitadamente. Então, eles estão indo assim com muita cautela para aceitar, né? Você está influenciado pelas ideias da Tamburini? Não tanto. Faço minhas próprias deduções. Importante isso. Ouça, Ernesto, se estamos mortos para os entes que amamos, por que os seres queridos da nossa família, aqueles que nos precederam na vida nova, não vieram nos buscar? Nossos avós, por exemplo, os amigos íntimos que todos vimos morrer. E quem disse a você que eles já não terão vindo? Como justificar essa alegação? Recorde, Evelina, as lições elementares de casa. Um televisor capta imagens que não vemos e nos transmite com absoluta lealdade. Um rádio mirim, um rádio portátil, né? Assinala mensagens que não escutamos e nos entrega com a maior clareza. É muito provável estejamos sendo vistos e ouvidos sem que tenhamos até agora despertado a faculdade precisa de escutar e enxergar nesse plano. Ou seja, assim como a gente não vê as ondas do rádio ou da TV, elas existem. Só precisamos ter um receptor. Então, é possível que estejamos sendo vistos, né? A dedução dele. É possível que estejamos sendo vistos e ouvidos sem que tenhamos conseguido vê-los ou ouvi-los. Ernesto, e as orações? Se somos espíritos libertos do chamado corpo carnal, alguém no mundo terá lembrado de nós em prece. Sua senhora, sua filha, meus pais, meu esposo. Não conhecemos o mecanismo das relações espirituais, nem temos estudo de ciências da alma. Quem afirmará que não estaremos sendo sustentados pelas forças das orações daqueles que amamos ou daqueles outros que ainda nos amem? O que quer dizer? Que contas já nos foram apresentadas nesse hospital? A quem devemos os cuidados e gentilezas que nos são dispensados diariamente? Não compramos as nossas roupas novas e nem as utilidades que usufruímos. Você, tanto quanto eu, já endereçamos a alguma enfermeira aquela conhecida pergunta: quem paga? Já perguntei. E qual foi a resposta? Aqueles que vos amam. Ou seja, aqueles que nos amam, nos auxiliam através das suas orações e de seu amor. Né? Bem isso que ele quis dizer. Quem são esses no seu modo de ver? No meu caso, meu esposo e meus pais. Tenho minhas dúvidas. De início, supus estivéssemos em recuperação no Instituto de Saúde Mental. Entretanto, cada dia que passa, nos surpreende em nível mais alto de consciência, no que diz respeito aos nossos raciocínios.
Se nos demorássemos no hospício, depois de algum colapso nervoso, a nossa restauração não se faria assim tão rápida. Porém, o fio de interessante conversa se quebrou. A senhora Tamborini nos abordou à pressa a fim de avisar que o encontro de cultura espiritual estava marcado para a noite que chegava e era urgente se apresentarem. Munidos do necessário consentimento, ei-los que se dirigem para a organização, às 7 da noite, junto da amiga, que os recomenda a estima do mentor em serviço, o irmão Cláudio. Acolhidos com simpatia no recinto, onde se instalavam 23 pessoas, notaram a presença de enorme globo, que de certo se prestaria como ponto de partida para o valioso aprendizado. O orientador iniciou a reunião, notificando que a turma estaria em aula, dialogada e que ali não era senão um companheiro dos demais, com erros, hipóteses, aproximações e acertos em tudo aquilo que viesse a dizer. Qual o tema, professor? Se indicou a senhora distinta. Da existência na Terra. Em seguida ao esclarecimento, o diretor do grupo teceu preciosos comentários em torno das funções do orbe terrestre na economia cósmica e prosseguiu. Reflitamos, meus amigos. Quem de nós, na atualidade de nossos conhecimentos incompletos, conseguirá deitar sabedoria no campo da inteligência apenas pelo testemunho das impressões pessoais? Ou seja, não conhecemos tudo, conhecemos apenas o que vivenciamos. Por exemplo, muitas pessoas não conhecem a neve, nunca viram, né? Muitas pessoas não conhecem a praia, elas não têm ideia de como andar na areia, enfim. Né? A gente só sabe daquilo que a gente conhece. Não ignoramos que a Terra é um gigantesco engenho no espaço, transportando consigo quase 3 bilhões de pessoas físicas. Vamos lembrar que esse livro foi editado em 68, né? Atualmente nós já somos 7 bilhões de habitantes. Mas ele está dizendo, né? Não ignoramos que a Terra é um gigantesco engenho no espaço, transportando consigo quase 3 bilhões de pessoas físicas, conduzindo-as pelas vias do universo sem que saibamos ainda ao certo em que base de força se dependura, nos informando unicamente de que semelhante colosso realiza ao redor do Sol uma órbita elíptica com a velocidade média de 108 mil quilômetros por hora, enquanto certas regiões do planeta se encontram aprumadas perante o zênite, o anoitecer, né? Em outras, as criaturas se acham de cabeça para baixo diante do nadir, que é o amanhecer. Sem que ninguém dê por isso, até ontem, qualquer pessoa afirmava que a matéria densa de uma paisagem se constituía de elementos sólidos em repouso. Hoje, porém, qualquer jovem estudante sabe que essas impressões são imaginárias, uma vez que a matéria em toda parte se dissolve num misto de elétrons, prótons, nêutrons e deuterons, encerrando-se em energia e luz. Qualquer homem reside num corpo do qual se faz inquilino, respira e atende aos impositivos da nutrição sem maior esforço de sua parte. Temos que lembrar, o corpo não é nosso, precisamos devolver à terra, e como não é nosso, nós precisamos cuidar dele da melhor forma possível. Assim como precisamos cuidar da terra. Lembremos que somos herdeiros de nós mesmos. Futuramente habitaremos naquilo que nós deixarmos.
De qualquer maneira, dogmatizar afirmativas sobre causas, processos, acrisolamento e finalidades de nossa existência terrestre pelos acanhados recursos dos sentidos comuns. Então, devemos lembrar que nossos sentidos nos enganam muito. É isso que ele está, né? Tentando mostrar. Estabelecendo-se cumprida a pausa, um cavalheiro perguntou: Professor, com essas deduções, o senhor quer dizer que a vida na Terra deve ser interpretada como um trabalho especial para o espírito. Lembrando, não estamos aqui a passeio, né? Viemos trabalhar, viemos nos desenvolver, viemos nos aprimorar. E ele continua: cada qual nasce para determinada tarefa, com possibilidades de evoluir para outras, sempre mais importantes, e que por isso mesmo não será possível arrebatar às criaturas os princípios religiosos de que dispõem, sem prejuízo calamitosos para elas próprias. A ciência avançará, desvendando os segredos do universo, resolvendo problemas e suscitando desafios novos à sua capacidade de investigação. No entanto, a fé sustentará o homem nas realizações e provas que é chamado a atravessar. O espírito renasce no mundo físico tantas vezes quantas se fazem necessárias para utilizar-se, aperfeiçoar-se, lucificar-se, ou seja, se tornar luz. E à medida que se aprimora, vai percebendo que a existência carnal é um ofício ou missão a desempenhar, de que ele dará conta certa ao término da empreitada. Muito importante a gente lembrar isso, né? O professor revelava tamanha altura cultural através da exposição em andamento que raros à parte se fizeram ouvir, sem desviar por isso a espinha dorsal da preleção que pretendia indubitavelmente preparar os ouvintes para a aceitação pacífica do novo estado espiritual a que se haviam transferido. Então, de novo, nós vamos lembrar que ele está tentando fazer com que eles entendam a situação deles, e quando a gente entende, a gente aceita. Por isso que ele diz aceitação pacífica. Aqueles que não aceitam de alguma forma voltam à Terra e ficam vampirizando as pessoas porque querem comer, beber, se divertir, como se eles estivessem encarnados. Vamos lembrar do livro que a gente acabou de estudar, né? O Sexo e Destino. O que acontecia? Nós tínhamos um obsessor, que a gente tem ideia de que o obsessor é aquele cara que é vingativo, que quer desforra, não sei o quê. E no caso não, ele só queria isso, né? Ele não aceitava que ele estava desencarnado, então ele queria continuar usufruindo tudo que ele usufruía aqui, né? Bebida, farra, cigarro, enfim, comida, né? Voltando lá. Se as leis do Senhor se manifestam claras e magnânimas em todos os departamentos da experiência física, estaríamos acaso desprezados por Deus quando ultrapassamos as fronteiras da morte? Nos referimos aterrados ao aniquilamento das vidas humanas quando as guerras varrem a face do planeta. Entretanto, que concluir sobre essas mesmas vidas humanas a se extinguirem metodicamente em épocas de paz? O Senhor se conservaria indiferente aos nossos destinos em algum lugar do universo? Ele que inspira a graduação do alimento para a criança e para o adulto, relegaria ao abandono a criatura desencarnada quando a criatura vestida de agentes físicos
vive e age numa esfera de ação na qual os fatores de previsão e proteção oferecem todos os dias os mais belos espetáculos da natureza, desculpa, Deus não desampara ninguém, né, gente? Tem a comidinha especial para o recém-nascido, o adulto já consegue por si procurar alimentos e ele acha com facilidade, né? Então, todos estão assistidos. É isso que ele quer que a pessoa entenda, né? Que esteja aqui ou esteja lá, Deus não vai desamparar. Ninguém aqui penetrava a fundo o caráter obscuro daquelas alegações. Os circunstantes, pelo menos em maioria, não se apercebiam de que estavam sendo adestrados delicadamente a fim de admitirem a realidade espiritual, sem barulho. Surgindo mais ampla cota de silêncio, vamos ainda comentar, né? Que ele falou adestrados, né? Parece que pega meio assim. Sempre que a gente está aprendendo alguma coisa, a gente está se adestrando, né? A gente se adestra no fato da alfabetização, em passos de dança, em acordes de música. A gente está sempre se adestrando a partir do momento que a gente vai entendendo, não é adestrar, como a gente fala, né, adestrar um animalzinho, que é ali pela repetição. Não, a gente vai fazer repetição sim, mas consciente, né? E aí ele fala, né, surgindo mais ampla cota de silêncio em virtude de o professor se achar interessado em averiguar posições geográficas no globo à vista, Evelina cobrou ânimo e perguntou: Irmão Cláudio, todas as pessoas registrarão sensações iguais entre si depois da morte? Não. Cada qual de nós é um mundo por si. E, em razão disso, cada individualidade, após largar o corpo físico, encontrará emoções, lugares, pessoas, afinidades e oportunidades conforme desempenhou o ofício, ou melhor, os deveres que lhe competiam durante a existência na Terra. Ninguém pode conhecer o que não estuda, nem reter qualidades que não adquiriu. Cada um, né? Cada um colherá o que plantou. Cansamos de ouvir isso. Cada um segundo suas obras. Cada um encontrará os seus afins. Cláudio teceu ainda apontamentos ricos de beleza e de lógica, e ao término da brilhante palestra, Ernesto e Evelina estavam reconfortados e felizes, como viajantes, sedentos de valores da alma, depois de se abeberarem numa fonte de luz. E nós vamos acompanhar o que acontece no próximo capítulo. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.